Com a abertura do Sínodo dos Bispos, a Igreja quer iniciar esse novo caminho de reflexão e de escuta. O Sínodo é uma instituição permanente da Igreja que procura rezar, estudar, refletir sobre um determinado tema bem específico. A realidade sinodal da Igreja existe desde sempre, não é uma invenção da era moderna. Sínodo pode ter também outro nome que nos é mais conhecido: concílio, né? A Igreja Católica sempre, desde o início da sua caminhada, desde o século I, com a presença dos santos apóstolos de Jesus Cristo, se reuniu em sínodos ou concílios. Os bispos reunidos em oração em torno do bispo de Roma para discutir de um tema determinado. Muitas vezes também se fez sínodos regionais, sem a presença, portanto, do Papa, mas promovido por um grupo de bispos de uma determinada região do mundo, para discutir temas mais próprios da sua região, realidades do seu lugar, problemas ou esperanças que deveriam ponderar naquela localidade. A questão do sínodo como uma instituição permanente, ela foi sendo tratada ao longo dos séculos. Existem muitos registros de sínodos realizados em diversas partes do mundo e concílios, chamados concílios ecumênicos, que são uns grandes sínodos, né, no qual o Papa convoca representantes do episcopado do mundo todo para então discutir temas de mais importância na Igreja. Depois do Concílio Vaticano II, se estabeleceu períodos regulares para a celebração dos sínodos, de maneira, digamos assim, que se organizou de maneira mais sistemática os sínodos que antes eram celebrados mais esporadicamente. Então, depois do concílio, já o Papa São Paulo VI regulou a questão do sínodo, colocando como sínodo ordinário dos bispos, que se celebra de maneira regular. E quando existe uma necessidade de tratar alguma temática especial, mesmo que não esteja na época do sínodo, então existe os sínodos especiais ou extraordinários. Dessa vez o Papa convocou o sínodo ordinário dos bispos, mas o fez de uma maneira um pouco diferente. Diferente só em parte, porque o Papa quis ampliar agora a maior participação de todos os batizados no sínodo. Sempre se fez consultas do povo de Deus na realização dos sínodos. Sempre foi. Nunca foi uma coisa estritamente fechada entre os bispos, deixando o povo, os fiéis leigos, os religiosos e os demais clérigos de fora. Não, sempre houve consulta, mas agora o Papa quis fazer uma consulta mais ampla. Então esse sínodo terá 2 anos de duração. Começa esse ano, em 2021, já começou, né? E vai ter a sua conclusão em 2023. Esse período longo é para permitir que se faça as 3 fases que o Papa quer. Primeiro, a fase diocesana. Todas as dioceses católicas do mundo deverão se organizar para tratar do tema do sínodo e colher sugestões do povo de Deus, dos fiéis católicos. Logicamente que não serão de todos e cada um dos fiéis católicos, que então seria muita gente, né? A Igreja Católica do mundo todo tem mais de 1 bilhão de fiéis. Então, se fosse colher 1 bilhão de respostas, seria muito papel, né? Então, seria antiecológico esse sínodo, porque teríamos que derrubar muitas florestas para fazer papel, para colher o depoimento de todo mundo. Claro que serão representações. E as representações serão sobretudo através de organismos
diocesanos. Então, o sínodo arranca hoje com a Santa Missa, mas a próxima fase será aqui na Diocese de Anápolis, será com a celebração da Assembleia Diocesana. Nós chamamos assim, Assembleia Diocesana. Mas o que é a Assembleia Diocesana? É uma espécie de sínodo também, com outro nome. Sínodo é caminhar juntos. A palavra sínodo, né, é uma composição de duas palavras gregas, que significa caminhar juntos, ou seja, reunião para discutir um determinado tema, mas não só uma reunião formal, uma reunião espiritual, que deve estar sempre encabeçada com a oração, porque o protagonista de todos os sínodos da igreja é o Divino Espírito Santo. Por isso a missa de hoje, que nós celebramos na abertura da fase diocesana do sínodo, é a missa do Espírito Santo. Vocês notaram que as leituras da palavra de Deus são leituras que fazem alusão ao Divino Espírito Santo. As orações da missa também. A oração do dia, a oração da missa, faz alusão àquela oração do Espírito Santo que todos nós sabemos, que aprendemos desde criança, que é uma oração muito tradicional, né? Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. E assim por diante, né? É uma missa do Espírito Santo. Porque o sínodo, irmãos e irmãs, não é uma assembleia legislativa. Não é isso. O sínodo dos bispos não é uma consulta democrática, em que os fiéis católicos irão dar o seu voto para mudar ou acrescentar alguma coisa na igreja. Não é isso, né? Porque a igreja católica, apostólica romana, não é uma democracia. A democracia é um sistema político. A igreja não é uma organização política. Então, o sínodo não é democracia, não é levantar a mão, votar e decidir se agora os padres vão usar batina preta ou cor-de-rosa, se, sei lá, né? Se as missas têm que durar 1 hora ou 20 minutos, ou coisas do tipo, né? Se colocasse isso em votação, com certeza iria dar muitas sugestões, né? Ia ter gente que queria a missa em 15 minutos, etc, né? Coisas para facilitar a nossa vida no dia a dia. O sínodo é uma reunião de fiéis, que em torno da cabeça da igreja, que é o Papa, reflete e reza sobre um determinado tema, a fim de colocar em prática determinada forma de atuar, mas sem mudar a doutrina, sem mudar drasticamente a disciplina eclesiástica, sem mudar os costumes bimilenares da Santa Igreja. A igreja, ela é antiga, mas é sempre nova. Ela não precisa de mudar os seus fundamentos, porque os seus fundamentos são eternos, são imutáveis, são incorrigíveis, porque foram colocados pelo próprio Jesus Cristo, que é Deus Todo-Poderoso. E aquilo que Deus faz não precisa de remendo. Aquilo que Deus faz não precisa atualização. Aquilo que Deus estabelece não precisa adornamento, como dizem os italianos, porque o que Deus faz é perfeito. Não precisa mudar, não precisa atualizar. Agora, a forma de comunicar a palavra de Deus, a forma de celebrar a fé, a forma de expressar-se na igreja, isso pode mudar ao longo dos séculos, e de fato muda, e já mudou muito. Se nós lemos a história da igreja, vamos vendo como a igreja mudou na sua forma de apresentar-se diante do mundo, como mudou a forma de celebrar a liturgia. A missa não se celebra da forma que celebramos hoje, desde sempre. Ao longo de 2000 anos houve alterações, houve mudanças nas formas externas, mas na sua essência é sempre a mesma. Por isso, não podemos criar expectativas de grandes mudanças quando ouvimos falar de um sínodo, porque isso não acontece na igreja, nem deve acontecer,
Porque uma mudança drástica, radical, poderia tornar-se uma traição do depósito da fé da igreja. A igreja tem que conservar e não alterar jamais. O sínodo dos bispos desse ano vai tratar justamente do tema da sinodalidade da igreja. Comunhão, participação e missão. Essas 3 palavras vão ser trabalhadas ao longo desses 2 anos. Comunhão, participação, missão da igreja. A sinodalidade não é nada mais do que isso, que a igreja, como uma unidade, caminhamos juntos em torno dos nossos pastores. O Papa, para todos os católicos, os bispos, cada um na sua diocese, os padres, cada um na sua comunidade, os diáconos auxiliando os padres e os bispos, os fiéis leigos que inseridos na sua realidade, na família, no trabalho, na vida dos estudos, na vida paroquial e comunitária, cada um exercendo a sua função, mas todos unidos. Somos muitos membros, como nos diz São Paulo, mas formamos um só corpo. Então a sinodalidade promove isso, no fundo, a unidade da igreja. A igreja tem uma diversidade grande de carismas, de formas de expressão, de espiritualidades concretas. Uns gostam de uma espiritualidade mais efusiva, mais de cantar, louvar. Outros gostam de uma espiritualidade mais introspectiva, mais reservada, de oração mais quieta e assim por diante. Todos são bem-vindos, todos são amados por Deus, desde que estão na obediência fiel da única fé, do único batismo, da unidade da igreja, que é expressada na pessoa do bispo de Roma, o sucessor de São Pedro, o Papa. Devemos estar sempre com o Papa, irmãos e irmãs. Mesmo que não concordamos com todas as suas palavras, mesmo que não concordamos com todas as suas ideias, devemos estar sempre unidos ao Papa. A unidade com o Papa nos faz católicos. Todos os demais cristãos que existem no mundo, que não são católicos, a principal coisa que são diferentes de nós é porque não estão unidos ao Papa, não obedecem à pessoa e às indicações do Papa. E por isso se dividem e se subdividem em diversas igrejas, comunidades e realidades independentes, porque não tem um ponto de unidade como nós. Nós temos formas de expressar diversas, e isso é bom e é maravilhoso. Não temos que ser engessados, mas todos nós temos que estar unidos aos pastores, o Papa, o bispo diocesano, o padre da sua comunidade. Mesmo que não concordamos com tudo, porque temos que concordar com o Papa, com o bispo, com os padres, naquilo que se refere à fé e os costumes da igreja. Não precisamos concordar com tudo. Nem todos precisam, por exemplo, torcer para o Flamengo, como eu, né? Que tem muito flamenguista. Quem é flamenguista, levanta a mão aí. Olha só que maravilha, coisa linda. Quem não é flamenguista, levanta a mão aí, por favor. A maioria, perdemos, tá vendo? É assim. Vivamos em paz, não tem problema. Se vocês querem torcer para um time ruim, torce. Ninguém vai. Agora, se vocês querem ser felizes, eu convido livremente a vir para a brincadeira, né? Na igreja existe diversidade, e isso é bom, mas devemos estar todos unidos na mesma fé, nos mesmos costumes, porque somos católicos, somos servos de Jesus Cristo, e sabemos que o Papa é o vigário de Cristo nessa terra. Peçamos então ao Divino Espírito Santo, que nos ilumine, que ilumine aos bispos, ao Papa, a todo o povo de Deus, para que nesse sínodo a igreja saia mais fortalecida na sua unidade. Unidade dentro da sua diversidade, de carismas, de espiritualidade, de gostos, de tendências até políticas, mas todos caminhando na mesma fé. Isso é ser católico. Que o Espírito Santo então nos ilumine nesses trabalhos que vamos realizar. Que assim seja. Amém. Façamos